Um argentino nascido em Bragança Paulista, bicampeão da Libertadores, campeão do mundo, um técnico de 38 trocas de time. Que personagem riquíssimo. Muito obrigado por estar aqui, Pintado. Cosme, eu que agradeço. Feliz de estar aqui. Programa que eu acompanho. Parabéns. Tamo aí. Pintado, já vamos começar. Como é que é ter trabalhado com um técnico campeão do mundo, inteligentíssimo, que é o César Menotti? Bom, primeiro, as histórias, né, do Menotti era algo muito fantástico. A gente se reunia num restaurante na Cidade do México. A gente estava sempre muito próximo. Quando eu joguei no Cruz Azul, ele trabalhava no México também. E os estrangeiros meio que se encontravam sempre no mesmo restaurante. E eu vi o Menotti contar a história, era a coisa mais fantástica do mundo. E fumava pra caramba. E como é que eles ganharam aquela Copa do Mundo? Ele tem alguns truques que ele não conta, né? Ele não contou muitas coisas, mas o que ele sempre disse é que ele não acredita no futebol só dentro de campo. Existe todo um processo fora, né, de campo, extra-campo, no planejamento de um jogo, e principalmente numa Copa do Mundo, que é um torneio, ele sempre falava pra gente, cuide os detalhes. Cuide os detalhes. E realmente você via que acontecia. Então, eu falo isso porque muitas vezes pensou que fosse começar com o Tele Santana, mas quem teve a sorte de trabalhar com o Menotti sabe quem era o Menotti, sabe quem era o Cilinho, sabe quem era o Tele Santana. Então, você teve esses treinadores, Vanderlei Luxemburgo no auge, que eu tive a chance também de acompanhar no Bragantino, ele crescendo. Como é que esses treinadores entraram na sua cabeça? Que visão que eles foram mudando? Cada um, por favor, Pintado. É legal poder falar sobre isso, porque essa experiência de ter trabalhado, né, com o Tele, com o Luxemburgo, com o Parreira, com o Zagallo na Portuguesa, Menotti no México. Então são situações que são profissionais que transbordam conhecimento, né? Você falar com o Zagallo de 60 anos de futebol. Sim. Como é que a gente discute alguma coisa com o Zagallo? Que esse homem não viu no futebol do mundo. Parreira foi o primeiro homem que trouxe o vídeo, as fotos, as imagens para o futebol, para os atletas. O Vanderlei, num momento, como você falou, né, iluminado, iniciando, ele realmente construiu aquele Bragantino vitorioso, foi o Vanderlei que construiu, isso é muito legal. E o Tele, a vivência, né, o espírito do Tele era muito forte, né? O que ele tinha de vencedor, o que ele tinha de exigência, o dia a dia. O Tele não era um cara de estar sorrindo para você a qualquer momento. Ele era um cara muito sério, você conheceu, sim, exigente ao máximo. Então, para mim, é impossível eu não levar no meu dia a dia o que eu vi desses profissionais. E acrescentam muito para mim é muito legal e é uma responsabilidade muito grande. Faz de conta que aqui é uma mesa de futebol de botão. Explica o esquema de cada um, por favor. As mudanças táticas que você foi aprendendo, desenvolvendo. Vai, Tele Santana, que time que era aquele? O Tele nunca foi um cara tático, Cosme. Como é que São Paulo... Incrível, então cara. Monta o São Paulo assim, assim, como é que você montaria hoje? A princípio o Tele sempre foi e exigiu da gente a parte técnica. Porque ele sempre comentava, não adianta a gente pensar em algo tático se tecnicamente você não consegue dominar, você não consegue passar, o teu movimento de cabeceio é ruim, o teu cruzamento, sim, é ruim. Tem razão. Isso tem muita lógica, porque você pedir para um jogador que tecnicamente tem dificuldade, para ele fazer uma função numa linha de 5, que são os dois alas e 3 zagueiros, 2 volantes para construir. Então, o Tele nunca foi um cara tático, ele nunca discutiu tática com a gente. O Tele foi... a montagem da equipe era, tecnicamente, os melhores jogadores iriam jogar. E como é que você, como técnico, vê aquele São Paulo, a movimentação? Como é que era aquele São Paulo campeão do mundo que você jogava? É engraçado porque eu vejo o São Paulo hoje, né, o que todo mundo tenta fazer hoje, né, o São Paulo fazia naquela época. O quê? Construção do jogo, sair jogando, um bom passe, não ter uma posição fixa. Né, você tem algumas responsabilidades, que é um primeiro volante, que era no meu caso, do São Paulo. Você era quase um terceiro zagueiro, exatamente, não é? E as pessoas não viam, a gente não via na época, não entendia. Você ficava como terceiro na cobertura, o Ronaldão exatamente. Levantou sua bola aqui. Muito. O Ronaldão é meu irmão, esse é demais. A gente tinha uma cumplicidade com aquela equipe bacana.
O Parreira, sim, já é mais tático, né? O Parreira já... Que Bragantino que é aquele de 91? Então, o Parreira pega uma herança do Vanderlei, que é muito boa, Sim. né? Um time muito bem montado, um time já cascudo, um time que já tinha decidido alguns jogos importantes. Mas o Parreira acrescenta um homem a mais no momento ofensivo. Então a gente passou a jogar num 4-3-3 com o Parreira. E com o Vanderlei era um 4-4-2, Sim. um 4-1-4-1, que era esse volante que marcava mais, que era o Mauro Silva naquele momento. Então quer dizer que você está falando aqui que o Vanderlei, quando ele afirma que ele inventou o 4-1-4-1, ele inventou? Ele inventou, exatamente. Então tá. O Vanderlei foi a primeira vez que eu já tinha Sim, é um verdade. certo tempo de futebol. Porque chega na Europa, a gente tira sarro. O Vanderlei fala que ele inventou, mas em 90... Aqui nós somos... O brasileiro, ele é campeão em destruir os ídolos, destruir os grandes profissionais que a gente tem aqui, né? Uma pena que a gente faça isso, ainda mais um cara super competente como é o Vanderlei. Repito, talvez um ou outro tenha alguma antipatia com ele, né? E talvez não bata o santo, como a gente fala, mas que o Vanderlei é um cara super profissional, super competente, não dá pra gente discutir. Eu não vi em nenhum treinador desses que eu comentei, um cara com uma leitura do adversário tão rápida como o Vanderlei. Em 5 minutos ele já leu, já sabe o outro time como está jogando, sabe quais dificuldades o adversário vai ter. Então isso para mim é uma coisa muito especial. O Zagallo via como o jogo? O Zagallo, na verdade, ele lia antes, né? O Zagallo lia antes do jogo. Ele falava, isso vai acontecer no jogo, se isso acontecer, você abre um pouco mais para criar o espaço para outro jogar. Era coisa assim tão fantástica que você fala, pô, mas de onde esse cara tirou isso? Sério? Como é que ele conseguiu identificar, como é que ele consegue resolver um problema tático de uma equipe antes do jogo? Isso é algo assim, para mim, nunca vou ver isso. Outro subestimado, você acha que a gente subestimou o Zagallo? Mas a gente é como a gente fala, né? Nós já falamos de tanta gente que foi campeão do mundo e ser campeão de uma Copa do Mundo, você sabe melhor do que eu. Nossa, como é difícil. É dificílimo. E a gente fala hoje até do Felipão, a gente fala do Tite, a gente fala de profissionais que sim são capazes, demonstraram, enfrentaram grandes seleções e não foram felizes, mas a gente não pode discutir a capacidade desses profissionais, né? Isso eu trago dentro de mim, esse respeito com esses profissionais eu vou ter sempre. Então, e você é um grande pesquisador de futebol, toda podcast que você participa, você fala, não há na Copa do Mundo nenhum estrangeiro que comandou uma outra seleção e foi campeão, não é isso? Pô, que legal você falar sobre isso, porque nós somos o país que mais ganhou Copa do Mundo, com treinador brasileiro, treinador nacional. E quando eu falei, poxa, quero ver um estrangeiro que foi campeão, para identificar por que a nossa CBF vai atrás, pedindo pelo amor de Deus, para um estrangeiro vice-treinador. Será que nós não temos? Se a gente já fez, se a gente faz, e toda hora a gente está vendo no futebol brasileiro, sai um estrangeiro, quem resolve o problema é um brasileiro. A gente viu no Flamengo, a gente viu no São Paulo, a gente viu no Corinthians, a gente vê em outras equipes isso acontecendo, só que o treinador brasileiro hoje ele é ultrapassado, ele não estuda, não é verdade. Então, né? Mas Pintado, você mesmo disse, você mesmo deu a solução para isso. Você acha que a nossa visão da imprensa mudou depois daquele 7-1? Fala, bom, a gente tomou o 7-1, então os técnicos daqui não prestam mesmo. É que o 7-1 foi muito dolorido, né? O 7 realmente é um resultado que não vai acontecer na história novamente, duvido que isso aconteça. Foi um momento que aconteceu, mas a gente não pode menosprezar tudo por causa desse resultado. Por causa do 7-1, nenhum treinador brasileiro mais é bom? Será que isso é verdade? Será que o Guardiola dizendo que adora o futebol brasileiro, Copiou 70. Tem como referência treinadores brasileiros, será que a gente aqui no Brasil não vai valorizar realmente? Porque hoje tudo que é de fora é melhor do que o brasileiro. E o treinador de fora, o treinador estrangeiro, a gente está discutindo isso agora, eu estava vindo para a gente conversar, e eu estava no grupo de treinadores, né, de alto nível, a gente estava discutindo isso. Por que o treinador estrangeiro vem e tem mais poder, ou os clubes oferecem mais condições, ou tem mais paciência com o estrangeiro?
né? A gente quer entender, identificar isso, porque eu tenho certeza que os estrangeiros são bons treinadores, são treinadores de treino. O estrangeiro, o treinador de fora, ele precisa de uma semana cheia para construir um sistema, para melhorar as coisas. Nós brasileiros não. A gente está acostumado a resolver em 2 dias. Com esse calendário louco. Exatamente. A gente foi formado assim, né? Eu chego na Portuguesa na sexta para jogar contra o Corinthians domingo, na Arena do Corinthians. E depois já jogo contra um time fortíssimo, que é o Guarani, outro time, depois já pega o Palmeiras. Isso o estrangeiro tem dificuldade em construir, porque ele precisa da semana cheia para a didática, para construir o trabalho. É essa a dificuldade. E a gente não tem problema do estrangeiro. O que a gente quer é paridade, a gente quer o mesmo tratamento fora. O que o estrangeiro vem para cá e com a identidade ele consegue trabalhar. E a gente, com a licença da CBF, não consegue. Não consegue trabalhar fora, isso é verdade. Na Europa não é aceito. Agora, você também tocou um ponto bem interessante. Eu fui pesquisar o curso, quanto custa um curso na CBF para você ser treinador. O Pro estava 18 e ia passar para 23 mil. Quer dizer, não é todo mundo que consegue. É o que a gente fala, né? Se a gente quer formar realmente o treinador, se a história que conta é que o treinador brasileiro ele precisa de uma melhor formação, você tem que oferecer facilidade para que ele, né, se forme. Como é que um garoto vai pagar 23 mil, uma pessoa que não tem condições? A gente sabe que os caras da Série A têm condições fácil, Sim. Né, e sobra. Né? Sobra. Os caras da Série A do brasileiro têm condições fáceis. Mas e aquele que realmente vai estar no lugar do Felipão, vai estar no lugar do Zagallo, vai estar no lugar do Vanderlei? Como é que você pensa em formar esses caras? Cobrando esse valor. Você só dá Pro. Só dá Pro. E você não faz a Pro se não fizer a A. Eu tenho todas as licenças, tenho licença mexicana, tenho todas as licenças no Brasil. Foram 12 mil fora hospedagem, passagem de avião, fora tudo que eu paguei. São 12 mais 18, né? 30. São 30 mil reais. Não Quem sei tem? se todo mundo tem. Quem tem? Para poder fazer isso. E a gente quer formar o treinador brasileiro como? Se você já cobra, nós temos que selecionar. Né? Nós temos que oferecer condição. Sim. Porque há 10 anos atrás isso não existia. Né? Quando pedem, o treinador brasileiro não estuda. Não, porque a gente nunca teve um curso no Brasil. A CBF iniciou, a CBF muito, né, assim, vamos falar depois do 7-1, né, obrigação, e alguém viu condições de ganhar muito dinheiro, então vamos fazer um curso para treinador. Não, termina aí agora, como assim? Explica então, já para a gente não perder. Como ganhar muito dinheiro? Explica, Pintado, por favor. Porque quem é que recebe? São 50 alunos por turma. Para onde vai esse dinheiro? Não poderia ser reinvestido na formação do treinador? Vai para a CBF? Da CBF. Então, o dinheiro vai para a CBF. É da CBF. Porque a licença da CBF, eu acho que tem que ser, acho que merece. Eu não estou questionando quem é que ganha muito dinheiro. O que eu questiono é por que a gente não oferece mais condições, sendo que você tem condições financeiras. Você não pode abrir 10 vagas de graça. Não, Pintado, você está sendo muito exigente, porque o balanço da CBF foi só 1 bilhão e 200 milhões. Tá lucro, porque né? 1 bilhão e 200. Mas, Pintado, vamos também falar de um goleiro muito ruim, que era baixinho. Como é que você ousou pensar em começar a carreira no gol? É que eu sempre fui teimoso, né? E os caras perguntavam do que você joga. Eu jogo de teimoso, cara. Eu jogo de lateral, eu jogo de zagueiro, jogo no gol. Se faltar, eu... Não, você foi pro gol e aí? Foi muito difícil o meu início, né? Porque eu não era um cara técnico de drible, de fazer jogada espetacular. Eu sempre fui um cara voluntarioso. Eu lutava muito por ganhar. Quando eu não ganhava, eu tacava pedra no adversário. Então, vamos lá, garoto, você foi fazer o teste no gol. Isso. Aí a bola passou no meio das pernas, e aí? Você está bem formado. E estava chovendo no dia, né? É a chuva, foi a chuva. E eu tinha uma camisa de manga comprida, eu tinha algumas coisas que pareciam um goleiro. Então um dia faltou um goleiro, o cara falou, não tem, vai o Pintado no gol. E aí começa o apelido de Pintado. Depois que eu tomei o gol no vão da perna, eu falei, nunca mais. Por que o apelido? Porque eu tinha muita sarda no rosto, tinha muita pinta no rosto. Entendi, então tá. E faltou, olhou, assim, o treinador vai olhou, esse pintado aí. Vai esse Pintado aí no gol. Nunca mais consegui tirar. Então, e aí essa história que é meio folclórica, que o Parreira lá no Bragantino... Não, antes disso, eu tenho que te dizer, acho que uma coisa que ninguém perguntou, que eu sei há muito tempo, que eu queria checar com você. No Palmeiras,
Quando você passou por lá, você, no início de carreira, muita gente estranhou você não ter ficado. Dizem que é uma história muito estranha, que alguém permitiu a sua saída, que alguém até teria bobeado demais, ou seja, ou não quis enxergar seu bom futebol, ou ganhou alguma coisa. O que aconteceu no Palmeiras que você não ficou? Bom, eu saio do Bragantino, em dificuldade financeira, tinha 17 anos. O treinador do Bragantino, na época, era o seu Luiz Bocucci, o Boca, que foi treinador do Palmeiras, da base. Sim. E ele estava no Bragantino. Muito tempo na base. Exatamente. E quando ele volta para o Palmeiras, ele traz, do Bragantino, ele traz eu e mais 2 jogadores pro Palmeiras, para a base do Palmeiras. Para os juniores, para o sub-20 hoje. E eu fiquei um mês treinando no Palmeiras. E como que... E bem, só você ficou dos 3. É verdade. É bem verdade. Dos 3 só eu consegui, porque eu era teimoso. Não, eu vou ficar. Potencial você sempre teve. E deu muito certo, porque eu já comecei a ser capitão da base, eu fui fazer um jogo e as coisas foram muito bem. Deu tudo muito certo, eu comecei a ganhar um certo destaque no grupo. Sim. Só que aí eu recebo uma ligação do presidente do Bragantino dizendo para eu ir até o Morumbi, no estádio do Morumbi, que o Cilinho queria falar comigo. Falei, poxa, vou lá, né? Lógico, sim. E eu chego lá, o Cilinho tá naquela banca na frente do Morumbi, na Praça Roberto Pedrosa. Sim. E o Cilinho tá lá e fala, poxa, vem cá, Pintado, vamos lá, vamos conversar. Vamos subir lá. E o Carlos Miguel Aidar e o Juvenal Juvém estavam na sala. Nossa, não escapar de lá de... Que jeito você escapa disso? Então, mas os caras do Palmeiras ficaram revoltados. Só que aí, o São Paulo me compra um valor muito maior do que o Palmeiras estava oferecendo. Quanto que o São Paulo pagou? Sei, mais ou menos. Vai, Pintado, agora já passou. Você já está rico, já, vamos Pintado. Vamos pensar que hoje seria, 200 mil reais. E o Palmeiras não quis dar esses 200? Não. Porque era jogador de base, né? Então, o Palmeiras meio que... ele não valorizava muito a base, E eu lembro como se fosse hoje. No Palmeiras eu ia ganhar 80 reais por mês. O São Paulo me ofereceu 600 por mês. Então, e eu não podia contar pra ninguém no São Paulo quanto eu ganhava, porque senão o moleque ia ficar bravo. Ia ser... Cara, foi algo assim muito... Uma história muito bacana que eu guardo com muito carinho. Então, aí você chegou no São Paulo, do Cilinho. E aí, o que aconteceu? Você acabou voltando pro Bragantino? Você ficou um tempo, o que aconteceu? Na verdade, eu era um menino do interior, né, de uma cidade pequena como Bragança. Chego no São Paulo com Oscar, Dario Pereira... Falcão. Pita, Falcão, Careca, era para mim algo assim muito maior do que eu imaginava. Eu vindo do interior de uma cidade pequena para São Paulo, eu morava embaixo da arquibancada no Morumbi, sim, naquela escadinha, lembro. Né? Então, eu meio que me assustei, posso dizer assim, e não consegui evoluir, eu não consegui... seria muito difícil ganhar a posição desses caras que estavam jogando. Mas foi bacana, foi um aprendizado muito grande. Quando eu saio, eu falo, poxa, perdi uma chance. Mas como eu saio por empréstimo, eu falo, eu vou ter que voltar. Porque naquela época você era escravo, né? Você tinha o passe, exatamente. Você vai emprestado por 3 anos no Bragantino. Exatamente. Que loucura. Não, que, na verdade, como as coisas... E eu chego meio que junto com o Vanderlei. Sim. E quando chega o Vanderlei... Em 88, né? 88. Sim. Começa a dar muito certo no Bragantino. E eu participando. Se eu não era titular, eu era o 12º. Então, eu... Por necessidade, eu tinha que estar no bolo, né? E aí foi legal que, quando acaba meu contrato, eu vou pro presidente do Bragantino e pergunto, mas vamos lá, meu passe é do Bragantino ou é do São Paulo? Não, seu passe é do Bragantino, fica tranquilo. Quem que era o Jesus? Era o Jesus. Jesus, era difícil também, Jesus era difícil. Não, então. Você não sabe. E aí, quando eu questiono, eu falo, pô, então vamos escrever. Ele falou, ué, você não acredita em mim? Então pode ir embora do meu time, você não joga mais. Você não tem ideia do que foi essa confusão, loucura, cara. Me afastou, como o passe era do... Eu falei, não, mas não pode ser, cara. O São Paulo falou que é dele. O São Paulo tá falando, eu assinei um termo de empréstimo. E aí eu vou no São Paulo e falo, Moraci, só quero resolver a minha situação de Porque o Tele já tinha visto. Exatamente. Você jogando. E aí o Moraci fala, Pintado, pode trocar, você vai treinar. A gente vai fazer físico hoje, mas você... Eu falei, como é que é? Eu vou ter oportunidade de novo? Aí eu falei, agora não escapa mais, agora não deixa sair mais. Legal. Então, Pintado, de maneira estereotipada, rotulada, como é que o Pintado, que era um jogador voluntarioso, combinaria tanto com o Tele? Hoje, eu parei para pensar nisso dias, é que taticamente você era super importante, a tua velocidade na cobertura,
O que o Ronaldão falou aqui, ele era o terceiro zagueiro, ele deixava a gente sossegado. É isso, porque você foi, tipo, uma base sólida para aquele time ser campeão da Libertadores pela primeira vez e ser campeão do mundo, não é? Como é que você se vê, como é que você vê o jogador pintado agora, que você é um técnico legal, muito, porque muito eu assisti os jogos, cara. Eu tenho todos os jogos do São Paulo, que eu fiz pelo São Paulo. Então, pô, eu não era tão ruim assim, cara. Não era não. Porque eu tinha uma ideia e eu não tinha vaidade. Isso era o mais legal. Nós, momentos defensivos de São Paulo naquele momento, a gente nunca queria aparecer. A gente deixava o Raí, Miller, Palhinha, Cerezo. Esses caras podiam fazer gol, aparecer, ser os craques, tudo mais. A gente tinha como obrigação, eu, Ronaldão, Antônio Carlos, Adilson, a parte de trás, a gente tinha como obrigação defender. Para que eles tivessem toda a liberdade para atacar. Foi o que você falou. Sim. E o Tele entendeu isso. Né? As coisas se encaixaram tão bem que o Tele montou, e você vai ver que muda muito pouco. Lá na frente, Elivelto, né, Macedo, sempre tem alguma... Aqui atrás, não. Essa estrutura defensiva, o Tele quase nunca mexia. Claro que a gente também não dava brecha. Sim. Vai descansar. Eu vou descansar? Vou nada. Quero jogar de novo, e vamos de novo, e vamos. Então, eu acredito que eu era um homem... A minha função, a minha utilidade para a equipe era muito grande. Eu consegui compreender isso. E ajudei do meu jeito, né? Fico feliz de ser lembrado. Então, histórias de bastidores daquele time campeão do mundo. O Ronaldão disse que nunca ninguém deu tanta dura no Miller quanto você. Pintado, a gente via você gritando o tempo todo, o jogo todo com todo mundo. O Miller foi o jogador mais chato que você encontrou na carreira mesmo, segundo você. Cara, Por quê? Como que era o Miller em campo? O Miller era tão seguro da qualidade dele, ele tinha tanta certeza de que em algum momento ele ia decidir o jogo, que eu só pedia para ele, Miller, volta uma para ajudar a gente. Ele vinha até o meio campo, só que era do meio campo para frente. Então ali atrás, eu, Ronaldão, a gente saía tudo sujo, ralado, machucado, uniforme sujo de terra, daquele jeito. E o Miller saía limpinho. E nem transpirava. Então, o que eu exigia, né, tanto do Miller, Raí, o Raí pedia, né, para eu gritar com ele. Porque o Raí, pela genialidade, era um cara que desligava, né? Sim, isso é característica do gênio, né? Sim, ele é mais frio, ele é mais desligado. O Raí saiu com a filha dele no carro, levou ela pro CT e esqueceu de levar para a escola. Era uma coisa muito louca, de tão gênio que era. E eu sempre falava com esses caras, com Palhinha, eu sou padrinho da filha dele. A gente quase saía na mão no vestiário. Sim, e a gente ia um no outro com um olho assim, porra, não é possível que você não vai correr, você não vai ajudar uma, e você não vai fazer um passe bom. Era uma cobrança muito sadia, e a diferença daquela equipe, era uma equipe unida, não era só uma equipe amiga, né? Porque é muita diferença de ser amigo e você não cobra. É verdade. Aí a união era diferente, aquele time era bom. Conta o segredo do São Paulo campeão da Libertadores. Qual a história mais interessante para você daquela Libertadores que o São Paulo ganhou a primeira Libertadores? Isso me emociona, me arrepia, porque a gente joga contra o Criciúma em Criciúma e a Libertadores não era um campeonato assim tão valorizado. E nem fiscalizado, né? Zero. Não tinha doping. Então, você sentia dentro do campo que o cara estava dopado, correndo demais? Muito, muito, muito. Um jogo, sem falar o jogador, mas um time. Porque eu, de vez em quando, eu dava umas encostadinhas. E eu sentia que eu sentia que chegava forte. Sim. Mas também eu sei que eles batiam na gente, então, né? E aí o cara não sentia? Não, o cara não sentia. O cara já levantava rapidinho, já de olho assim. Um time, sem falar jogador, um time. O Nils foi um time... O Nils foi um time muito cascudo, cara. Muito cascudo, o Bielsa. O Bielsa era capaz de tudo também, né? Cara, capaz era... Mas o argentino é muito mais competitivo que nós, né, Cosme? Então, por isso que eu falei que você quase um argentino nascido em Bragança, Paulista. Mas, então, qual foi o plano para ganhar essa Libertadores? Qual o jogo mais difícil? Você estava falando de Criciúma, eu te cortei para falar. Então, a gente vai e perde contra o Criciúma 3-0, 3-1. Sim, 3-1. E a gente volta do jogo de Criciúma, quando a gente chega no CT, então ele fala todo mundo no vestiário. Foi 3-0, 3-1, ele já ficou puto da vida. E aí ele chama e fala assim, vou dispensar o Nelsinho, não faz mais parte do nosso grupo, e não quero mais, e assim, isso não quero mais, e a partir de agora a gente vai fazer de tudo para ganhar a Libertadores. Eu quero ganhar a Libertadores.
E esse foi um momento que a gente teve duas informações, né? No momento, a gente sai do vestiário e reúne, né, os cabeças ali, Raí, Miller, Zete, Ronaldão, eu tava junto, Toninho Cerezo, a gente tava ali no bolo. A gente, pô, a gente não pode deixar o Nelsinho embora, cara. Nelsinho é parceiro, Nelsinho é nosso amigo. Nelsinho, não, vamos chamar o Teleiro, não vai fazer isso, não vai acontecer isso, não. Voltamos pro vestiário, o Tele vem, fecha a porta. Pode falar o que vocês querem. Não, que a gente quer que o Nelsinho fique. A gente queria que o senhor pensasse melhor. O grupo quer que ele fique, um cara amigo da gente. E a gente não quer que ele vá embora, não sei o quê. Então, peraí. Então vamos chamar o presidente. Vocês vão falar pro presidente que querem que o Nelsinho fique e querem que eu vá embora. Você tá brincando. Acabou a conversa. Acabou a conversa, acabou o assunto. Nelsinho a gente não conseguiu reverter, o Nelsinho foi dispensado, o Nelsinho foi embora e o Tele ganhou uma força gigante, né? Gigante. E o grupo teve que se unir. Porque a gente entendia, né, que ele mandava, né, e realmente mandava. Ou manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ali a gente sabia que era lei. E daqui para frente, qual o jogo mais difícil? Como é que vocês fizeram com o Criciúma? Então vamos atropelar esse Criciúma aqui. A hora que veio para o Morumbi, a torcida do São Paulo abraçou. A torcida do São Paulo quando a torcida realmente compra. São dois jogadores a mais. Né? Eu senti o Morumbi tremer, né? O campo tremer. E para mim era algo muito especial, porque eu sou um cara emocional, não consigo ser diferente. Sou visceral, às vezes exagero. Mas essa emoção do torcedor empurrando a gente é algo assim, gritava mais com o Miller, gritava mais com o Raí. Aí, para mim era a exigência maior, porque eu sonhava em ganhar algo importante pelo São Paulo, né? E realmente se concretizou tudo isso. Foi bacana. O jogo mais difícil. O jogo mais difícil. Para mim, quando a gente perde pro Criciúma e o jogo volta no Morumbi, com o torcedor eu falei, porque a gente vai ganhar, eu tenho certeza. E aí, quem faz o segundo, quem faz o terceiro, a gente já começou a viver isso mais forte, né? E teve o Barcelona de Guayaquil, que foi um jogo aqui, acho que foi 1-0. Foi um jogo difícil. Dificílimo. Sim. E a gente foi jogar lá no Equador. Eles colocaram uma caixa de som, pelo menos tinha uns 5 metros, quase dentro do nosso vestiário. Um calor absurdo. Acho que aqui foi 2-0, a gente podia perder de 1. Eu sei que 10 minutos estava 1-0 para eles. Num calor absurdo e a gente não conseguia se encontrar. E depois a gente, o Tele mexeu, arrumou a casinha ali, a gente conseguiu, acho que viramos o jogo, uma coisa assim. Mas foi um jogo que a gente tomou um susto legal. E a final? Não, essa marca, porque o jogo da Argentina foi 1-0 e a gente sentiu... Poxa, dá. Né? Não foi um jogo que a gente sofreu. Não foi um jogo que o Nils passou em cima da gente, que o Nils atropelou, que aquele jogo, né, foi 1-0 lá, foi um gol de pênalti aqui, um pênalti meio discutido. E a gente fala, pô, no Morumbi é a nossa casa. No Morumbi a gente não deixa escapar. No Morumbi, não sei quem faz, não sei como, mas 1-0 a gente vai fazer. Então a gente já tinha isso planejado, né? A gente já estava... a gente tinha certeza que a gente ia ser campeão, com o torcedor, com 100 e tantos no Morumbi, foi fantástico, eu não vou esquecer nunca mais. Então, e o Macedo secando o Gangorra, né? Gamboa vai... O Macedo tinha que estar no futebol, ele não podia sair do futebol. É um cara que a alegria dele traz pro dia a dia do futebol algo muito especial. Mas você queria ele com dreadlocks ou não, como o Tele Santana? Eu estava naquele dia. Ele ficou um dia fazendo isso. Fez aquele cabelo, né, Rastafari e ficou... Mas na inocência, o Macedo é uma criança, cara. Ele tem 40, 50 anos hoje, mas ele ainda é uma criança. E chegou com um carrão. E desenhou a mulher na porta, o Tele queria matar ele, cara. Ele ficou esperando. Essa coisa da mulher eu não lembro. Como que era? Ele desenhou no capô do carro, ele comprou um Cadete na época, era o carro da moda. Carro da moda. E ele trocava de carro toda semana, porque os caras que vendiam carro, você lembra? Você lembra? Não saía de lá do mundo. Saía de carro, os caras no CT com carro zero. Já mostrava pra todo mundo, né? O Tele queria morrer com isso. E ele desenhou que mulher? Uma mulher, um cabelo longo, assim, como se fosse... Não sei se era namorada, alguma coisa assim, mas o Tele ficou maluco, cara.
Legal. Então, daquele time, um jogador que era mais ou menos um tal de Toninho Cerezo. Tá O louco. que ele fez? Você fala com ele também, tipo, com os seus olhos brilhando. Sim. O que ele tinha de diferente como companheiro, como jogador? Porque jogador, para admirar jogador, é difícil. É que o Toninho era meu ídolo, né, naquela seleção de 82 e tudo mais. E de repente meu ídolo veio jogar do meu lado. E eu dava cada pedrada pra ele, cara. Uns passes ruins, ele conseguia dominar, ele conseguia jogar. Ele sempre me ajudava no momento de dificuldade. Eu encontrava o Toninho no jogo e ele falava: a hora que você roubar, olha que você vai me achar. Você pode procurar que você vai me encontrar. Então, pra mim, a admiração pelo homem, né, a admiração pelo profissional é muito grande porque eu sou amigo, né, do cara. Eu fui dentro da casa do Toninho. E para mim, um dos maiores craques do futebol brasileiro, sem a menor dúvida. Você vai falar de Zico, você vai falar de alguns outros nomes. Mas o Toninho não pode ficar nunca longe. Né? Eu marquei o Maradona. E jogar com o Toninho Cerezo era algo tão fácil e eu cresci tanto profissionalmente que eu queria ter começado a jogar naquele momento, que aí sim eu iria mais longe ainda. Então, agora você que levantou a bola, como é que foi marcar o Maradona e o que ele falava para você? E que jogo foi? Como foi? Impossível, né, cara? Marcar o Maradona... Que jogo foi? Como é que foi? Foi o Sevilha, a entrega de faixa no Morumbi. Sim, né? Um jogo de sim. festa. Eu falei, no Maradona não vai me escapar. Esse eu vou dar uma chegadinha, eu vou encostar. Mas era tão genial que quando eu imaginava, eu falei, pô, ele vai dominar e vai tocar. Quando eu imaginava que ele ia dominar, ele tocava de primeira. Eu falei, vai tocar de primeira, ele dominava. Então era muito difícil você ler o que ia fazer. Ele pensava sempre antes. Ele tinha jogada antes. Para o marcador era muito difícil chegar. E eu encostava muito próximo, cara. E eu fiz uma jogada legal, um bom passe que eu dei pro Raí, eu lembro como se fosse hoje. E ele falou, que boa jogada, hein? Parabéns. Pois para mim foi algo sensacional. É um título, né? Para mim é um troféu receber o elogio. Era jogo de festa, mas ele não te provocou não, né? Não, porque eu não consegui chegar, né? Eu não consegui encontrar ele. Ele tava com uma dor no adutor, eu lembro. Ele chutou uma bola na trave e deu um passe de gol. Com uma perna só. E ele já estava no Sevilha, já era não final. Estava começando. Ele, Simeone, né? Já era. Então, estamos falando de time espanhol. O Ronaldão, o Zete também veio aqui, ele falou desse encontro antes do jogo do Barcelona, que vocês entraram assim babando. O que os espanhóis fizeram para vocês que mexeu tanto antes do jogo? Muito interessante porque a gente já tinha jogado contra o Barcelona, contra o Real Madrid nos torneios da Espanha. Sim, foi o Ramon Carranza, não foi? E nós ganhamos. Sim. Então a gente não era muito um desconhecido para eles, né? Eles já sabiam que ia enfrentar uma boa equipe. E a organização da FIFA, nesse Mundial, oferecia um hotel para as duas equipes. Então a gente iria ficar no mesmo hotel. E a gente já tinha levado o Moraci, tinha planejado tudo, né, detalhadamente, a gente já tinha tudo. E o Barcelona chega 2 dias antes e fala, não queremos ficar junto. Não vamos ficar com outro time, a gente quer ficar sozinho, a gente tem a nossa maneira de... Isso pra gente, falou, pô, esses caras estão menosprezando a gente. Esses caras estão achando que são quem, cara? Já sabe que mas a gente já ganhou. Isso serviu de motivação, né? Pô, a gente vai pegar esses caras no campo. A gente vai pegar esses caras na hra do jogo, a gente vai pegar o Ronaldão com aquela... Então, com aquela vontade. Deixa comigo. Ele chutou a cabeça do Stoichkov. O Stoichkov caiu na frente dele assim e veio escorregando. O Ronaldão, com a delicadeza de um elefante, deu um chute, pegou na cabeça do... O Stoichkov não voltou mais pro jogo. Ele falou isso. O lance que o Zete falou aqui foi simbólico. No vestiário, chega o Zubizarreta, goleiro titular do Barcelona, ele foi dar a mão para o Zubizarreta, ele virou a cara e deixou o Zete no vácuo. E aí, vocês viram isso? Na entrada, na hora do jogo, no momento do jogo, as duas equipes perfilam para entrar juntos no campo. Pô, e a gente aqui do lado olhando os caras desse tamanho, uniforme bonito, os caras cheirosos, cara, fala, meu Deus, hoje vai ser bravo. Pô, Koeman, aquele holandês gigante, fortíssimo, Zubizarreta com quase 2 metros. Eu não vi isso que aconteceu com o Zete, porque eu estava mais próximo do Raí, mas o Bizarreta começou a gritar lá atrás, vamos Barça, vamos Barça. E os caras, vamos. Nós gritamos também, né? Aí o Raí começou, vamos São Paulo, vamos. E aí a gente já tentou entrar no barulho também, mas é um momento assim muito impactante pra gente que sabia que o Barcelona era o Dream Team, o Barcelona era o favorito.
o próprio Cruyff passando no meio da gente. Incrível. E a gente conseguiu ganhar, isso é muito espetacular. Então, o Cruyff tem uma frase, né, que, não sei se é folclore ou não, quer dizer, se tiver que ser atropelado, você seja por uma Ferrari. E ele comparou o São Paulo à Ferrari, né? Verdade, é. E como é que o técnico Pintado viu esse jogo hoje, depois de tanto tempo? Por que o São Paulo foi campeão do mundo? Primeiro porque era uma equipe muito organizada. O São Paulo era uma equipe muito organizada, a gente se conhecia muito. O Palinha não precisava olhar para trás para saber onde estava o Miller, o Raí, o próprio Cafu. Era uma saúde monstro. A gente tinha uma equipe muito bem armada, muito bem e muito confiante. A gente tinha confiança. Nós não duvidamos em momento nenhum que a gente poderia ser campeão do mundo. A sua função naquele jogo qual era? Além de ficar como terceiro zagueiro, mas tinha alguma preocupação a mais com alguém? Porque o Tele comentou que o jogo do Barcelona ele era muito por dentro. Né? Esse jogo apoiado de hoje em dia, esse jogo apoiado que tinha o Laudrup, que era o construtor, o próprio Guardiola vindo, né, conseguindo jogar por trás. A gente tinha... Né, e na frente, né, a gente estava muito preocupado com o Stoichkov, porque ele não tinha posição. Né, ele não baixava muito para marcar, mas o contragolpe dele era muito forte. Habilidoso, ele fez o gol. Fez o gol. Muito. A minha função era proteger a frente da área. A minha função era não deixar o Laudrup construir o jogo do Barcelona e ajudar na cobertura, que já era meu papel normal, né? Então, eu acho que consegui ajudar um pouquinho a equipe. Então, agora falando super sério, Pintado, de alguma maneira, eu e também tinha alguns amigos no Jornal da Tarde, achávamos que você era subestimado, porque tinha que ter tido uma chance na seleção brasileira, por conta de ser um jogador que fugia das características, uma marcação fortíssima, se a gente falava tanto da Itália, se a gente falava tanto da Argentina. Por que essa chance nunca chegou? Você acha isso? Você sente injustiçado? Sim, porque a gente imagina qual é a referência para você jogar numa seleção brasileira. Quais são os critérios para uma convocação da seleção brasileira? Eu não vejo outro critério mais importante do que você ganhar títulos, né? E eu tinha ganho 2 Libertadores, eu tinha ganho um Mundial. Então, titular, absoluto. Titular, eu jogando. Sim. Ao mesmo tempo que eu quero deixar muito claro, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Eu não acho que sou menosprezado, não acho que não fui valorizado, eu não gosto, não sou vítima nunca. Sim. Não gosto de vitimismo, acho isso Perfeito. muito barato, muito pobre. Mas eu digo uma análise mal feita, eu acho isso. Entende? Vamos imaginar quem eram os volantes do momento, né? Será que esses caras ganharam o título que eu ganhei? Não é. Porque o São Paulo era o time da moda, o São Paulo era o time imbatível naquele momento. Ao mesmo tempo que eu reconheço que esses jogadores na minha posição eram tão bons ou melhores do que eu. Eu entendo. Sim. Mas talvez o diferencial para uma convocação... Uma chance. Seria porque você ganhou. Pô, peraí, vou trazer o cara que foi bicampeão da Libertadores, foi campeão do mundo. Acho que é inquestionável. Ninguém iria contestar, né? Mas eu repito, eu comi meu pedacinho do bolo, sou super satisfeito, sou um cara super realizado profissionalmente, então não tenho esse problema, não. Então, e aí, como é que é a sua passagem para o Santos? Como é o fim da sua passagem no São Paulo? É legal isso, porque eu estava no Cruz Azul do México. Sim. E eu volto para o Brasil... Não, o seu fim da sua passagem no São Paulo. O São Paulo te vendeu por... O São Paulo me vendeu por, acho que, $1 milhão. Você quis ir? Eu lembro que era uma quantia, na época, altíssima. Porque na época eu tinha já 30% por causa da minha idade. Ah, sim. Né? Eu já tinha um percentual. E a gente estava em Barcelona, não. A gente estava em Madrid e o Toninho Cerezo estava comigo no quarto, quando chegou a minha proposta do Cruz Azul para mim. Sim. E eu falei, Toninho, pô, cara, pro México, meu. Será que... Ele falou, pera, né, a gente acabou de ser campeão da Libertadores, a gente foi bicampeão da Libertadores, isso era agosto. Final de agosto, começo de setembro. E aí o Toninho fala, se você se machuca e não joga o Mundial, se o Tele sonha e tira você do time, se algo acontece e você não joga o Mundial, você está perdendo a oportunidade da tua vida, você está vendo o número, você fez uma conta. Você fez uma conta básica, você sabe que nem sendo tricampeão do mundo, você vai ganhar o que estão te oferecendo. $300 mil na época. Era muita coisa, era muito dinheiro. Para mim era muito dinheiro. Mais casa, mais carro, mais bônus, mais... Um contrato era de 2 anos. Então era $600 mil na época. Nossa! E o Toninho Cerezo falou, cara,
É um valor da tua vida. Vai resolver o problema da tua vida. Isso, nesse momento, é muito bom. Além dos 30% do valor do teu passe. Para mim, era muito dinheiro. E eu não tenho dúvida, o Toninho me ajudou muito nesse momento. Eu tomei a decisão certa e sou muito difícil, feliz. né? Difícil. Muito, muito. Deixar o São Paulo naquele momento. Não, pois é, ia jogar o Mundial. Exato. E ir pro Cruz Azul para mim, mas até hoje tenho grandes amigos do México. Então, isso que eu ia falar. Então, tipo, eu estava fazendo uma pesquisa, você é tratado assim quase como um embaixador do Cruz Azul no mundo. 4 anos você jogou lá e essa sua ligação para o México, você também voltou para ser auxiliar lá. Como é que é isso? Que ligação é essa? Aí você pretende até voltar para morar no México? Sim, então... até comentando aquela análise que a gente fez, né? O mexicano, ele valoriza muito o que você fez, né? Até hoje eu vou para o Cruz Azul, quando eu vou para o México, o Cruz Azul paga minha passagem de avião e paga minha estadia de hotel, porque eu fui campeão no Cruz Azul. 97? 97. 96, a gente foi campeão 96 da Copa América. 97. E aí, esse respeito, essa valorização é muito especial, Cosme. Você imagina. Imagina. Isso estamos falando de 40, 30 anos atrás. É muito tempo. Até hoje eu tenho esse respeito, esse carinho, esse ótimo contato. Às vezes faço algumas avaliações para eles aqui no Brasil. Então, para mim, é algo muito especial que eu ganhei porque fui campeão no São Paulo. Que legal. Então, você foi lá, ganhou, foi campeão no Cruz Azul, aí você resolve voltar para o Santos. Por que não volta para o São Paulo? E eu cheguei a conversar com o São Paulo naquele momento. Né? Eu cheguei a voltar em 95, voltei de férias, né, para o Brasil e fui no São Paulo, né, passar, cumprimentar os amigos, rever todo mundo. E quando eu chego, iniciou uma conversa, poxa, você está voltando para o Brasil? Você vai ficar no Brasil? Eu falei, não, ainda não tenho nada definido, né? Não tenho nada conversado. É possível sim, mas não tenho nada conversado. E eu saio do CT do São Paulo, eu recebo uma ligação. Pintado, tudo bem? Eu falei, tudo bem, quem está falando? Aqui é o Pelé. Eu falei, cara... Caramba! Porque a empresa do Pelé que administrava o Santos. É verdade, para aquele período assim. Como é que era o nome do presidente? O Almir, não, Samir Abiduak. O Samir trabalhava pro Pelé. Sim, é verdade. Cara, eu falei, como é que eu falo não pro Pelé, meu? Eu falei, pô, chefe, eu tô descendo e falando, vem pra Santos comer um peixe comigo. Vem pra cá conversar com o presidente, com o Samir, quer falar com você, assim, assim. E aí, a hora que você chega, não dá pra falar não. Falar não pro Pelé. Como é que você fala não pro cara, meu? Não tem jeito. E aí, mas muito feliz de ter jogado no Santos, cara. Foi um momento. Vocês foram vices. Vice-campeão brasileiro, aquela infelicidade Eu da tava arbitragem, lá. cara. Então, que sonho foi aquilo. Se tivesse... E o Camanducaia, o gol do Camanducaia. Que time era aquele, né? A gente... Giovani, Edinho no gol. A virada que vocês deram no Fluminense. O que é aquilo? Aquilo foi é um sonho, porque nós tomamos 3 do Fluminense no Maracanã. Sim. E a gente descendo a escada pro vestiário, depois do jogo, o Giovani chama todo mundo e fala, peraí, quanto tem que ser lá em São Paulo? A gente tem que fazer 3, é isso, para ir pros pênaltis, pra gente conseguir passar? Eu faço 2, vê quem faz 1. Lá no Maracanã. Isso, não sabia disso. Uma loucura, cara. Isso pra mim foi um momento que marca, né, pra gente no futebol. Descendo a escada depois de 3, falei, puta, meu, vai ser muito difícil em São Paulo, né? E nesse momento, descendo a escada, todo mundo junto aqui, o Giovani fala assim, peraí, tem que ser quanto em São Paulo? 3? Eu vou fazer 2. Vê de vocês quem vai fazer o terceiro. Ele fez 2, deu passe e construiu. Foi 4 gols. Fantástico, uma história bacana. Agora, você, como a gente sabe, conhece bem, você tem o seu sangue ferve. Termina o jogo do Botafogo, que todo mundo que estava no Pacaembu viu que foi aquele absurdo. O que você fez? Você chorou, falou com o árbitro, xingou, subiu, gritou? Como é que é perder um título com um erro absurdo de arbitragem? Como é que é, Pintado? Você era o líder daquele time. Que era um sonho pra gente, né? Aquela equipe jovem que ninguém acreditava, né? Que não foi formada para chegar, é uma equipe para permanência. Aquela equipe consegue contagiar o Brasil, né? A gente sentia que foi algo assim muito especial, todo mundo gostava de ver o Santos jogar. E o nosso dia a dia dos jogadores dentro do clube era muito bacana, não tinha aquela super estrela, né? O Giovani estava iniciando, o Camanducaia a gente ainda era jovem, o Macedo era jovem, Edinho no gol, o filho do Pelé porque era filho do Pelé. Então a gente não tinha muito... Eu tinha um pouco de história porque já tinha ganho alguma coisa. Então foi algo especial. Depois do jogo eu não consegui ir pro vestiário, eu fiquei no banco, sentado no banco e vendo a torcida do Santos ainda
né? Aplaudindo, Aplaudi, batendo palma. todo mundo de pé. Eu estava cobrindo aquele jogo, todo mundo em pé. Exatamente. Foi assim... Mas você teve a sensação que foi um erro de arbitragem já no campo ou não? Você só viu Então, depois? foi difícil, porque da onde a gente estava, a Não gente dá não pra ver. conseguia ler, né, essa jogada. Mas a gente sabia que dava. A gente sabia que dava para ganhar, porque Donizete estava machucado, que era o homem deles. A gente não... O Botafogo não jogou bem aquele jogo. Vocês jogaram melhor que o Botafogo Exatamente. naquela final. E perder por um erro de arbitragem dói muito, cara. Dói muito. Depois que a gente vê, você fala, pô... E quando você viu, qual foi a tua reação? A gente começa a se falar, né? Os Sim. jogadores, pô, você viu o que esse cara fez pra gente, cara? Você viu o que esse cara fez? Não é possível. E num que a gente- outro jogo que vocês cruzaram ele como árbitro, como é que você se comportou? Você? Então, é que talvez seja mais do Bandeira do que do árbitro, Ah, o então, lance. é verdade, tá, né? então é isso. Porque foi um impedimento. Verdade, foi impedimento. Mas sem dúvida que a gente ia dar uma cutucada, né? Eu não perdi a chance de falar, pô, cara, você não podia ter feito isso. Você não podia ter errado. E aí que ele fala, Pintado, da onde eu tava, eu não Sim. consegui ler o lance. Quem não aponta nada foi o A Bandeira. bandeira. Né? E a bola, o lance é claríssimo. Sim. Não tem discussão. Mas aí essas são histórias do futebol. Então, e Pintado, tirando o Maradona, que é o concurso, qual o jogador mais difícil, que mais você detestava marcar e você via pela frente e falava, ih, já vem problema. Qual que era? Ah, aqui no Brasil, Aonde for, aqui no Brasil foi algo assim muito especial, porque tinha Romário, né, jogando ainda. Nossa, sim. Né, tinha jogadores no Palmeiras, o próprio Rivaldo, o próprio Edmundo. jogadores numa fase que você fala, pô, Evair, né, no Corinthians o Neto ainda jogava. Era uma quantidade muito grande de grandes jogadores, né, mas sempre tinha, né, aquele Quem cara... que você gostava demais da chegada? Você chegava... Ele sabe, eu vou falar, mas ele sabe disso. Marcelinho Carioca. Nossa! Só que ele saía, ele não vinha. Quando ele me olhava, ele ia pro outro lado. O Ronaldão disse que queria quebrar a perna do Ronaldinho. Porque, o Marcelinho, porque numa jogada total ele deixou a perna, a sola para quebrar. Eu falei, cara, que louco que esse Marcelinho. Era, Cara, mas não era maldade, a gente não tinha essa maldade. mas o que era? O que o Marcelinho ele era tão. Era um jogo, cara, e a gente. Ele era abusado, Ele era né? abusado. O jeito de bater na bola, esse negócio de dançar, umas coisinhas que a gente irritava de um jeito, cara, que você falava, a hora que eu pegar, a hora que passar. Ele sabia, né? E você pegou algumas vezes. Quando eu consegui também, ele nunca mais apareceu na minha frente. Então, e como é que foi agora ser comandado pelo Menotti? César Menotti, campeão com a Argentina em 78, um dos melhores técnicos da história. Como é que foi? Como é que era isso? Como é que o time jogava? O que ele tinha de diferente, por exemplo, em relação ao Tele Santana, por exemplo? Aí em tudo. Na Fala verdade, dele, o Menotti fala não foi dele. meu treinador específico, né? A gente tinha uma ligação porque os estrangeiros, os argentinos do Cruz Azul, com os argentinos do América, com os argentinos do Toluca, porque o México tem muito argentino jogando, verdade, né? sim. E a gente se reunia muito, então era como se a gente estivesse junto. E o Menotti oferecia tanto que ele meio que entregava como ele ia jogar. Ah, que sério? Impressionante, cara. E ele pegava o saquinho de açúcar assim que tem na mesa do café, porque ele tomava muito café, porque fumava muito. Então ele pegava, olha, esse jogo aqui, ó, esse lateral vai jogar por dentro. Isso era uma loucura antigamente. Eu falei, mas peraí, cara, lateral por dentro e o extremo fazendo lateral. E ele sempre desenhava isso pra gente e depois do jogo você fala, pô, realmente acontecia. Era algo assim que naquele tempo você falava, pô, ponta na beirada e lateral na lateral. Sim, verdade. E ele começava a trazer um por dentro e trazia um meia para vir construir o jogo aqui atrás, fazendo o segundo volante jogar. Era muita coisa. Você imagina que o almoço começava 1h30 e até 8h da noite, Nossa, cara. Era o dia inteiro falando, ele fumando, tomando café e desenhando as coisas. Era muito bacana. Eu entrevistei ele, tive a sorte de entrevistá-lo uma vez, brilhante. E que ele gostava do futebol brasileiro, incrível. Ele conhecia a reserva do América, inacreditável. Mas o argentino é mais futeboleiro do que nós, né, Cláudio? Não é verdade, bem sacado. Se você for para Buenos Aires, se sentar em algum café, Sim. você vai ver 2, 3 treinadores sentados conversando. Aqui no Brasil você não vai ver isso nunca. Você tem razão. E essa troca, né, que a gente consegue ter no curso da CBF, essa troca de informação, essa troca de ideia, puta, vale muito, cara. Vale muito. E o argentino
tá na nossa frente. E é verdade. Agora, Pintado, o que você quer falar mais sobre o jogador Pintado? A gente vai entrar agora no técnico. Que mais, tipo, você tem algum arrependimento, alguma escolha errada ou algum título, o título dos títulos para você? Fala do arrependimento, se tiver. Não, cara, como jogador não tenho arrependimento porque eu sempre me entreguei o máximo para todos os clubes que eu joguei. Eu sempre quis fazer parte da equipe, eu nunca imaginei, né, nunca tive vaidade de ser estrela ou de querer ser maior, melhor, ou de ganhar mais do que ninguém. Então eu sou um cara muito bem posicionado, tenho minha consciência super tranquila como jogador, que eu entreguei muito, eu ajudei muito meus companheiros. Todos os clubes que eu joguei, eu dei o meu melhor. Eu nunca dei migué, sabe aquele negócio de ficar no DM machucado ou não chegar para treinar, isso nunca. E você sempre enfrentou as derrotas e vitórias. As derrotas você falava, a gente puxava, você falava. Verdade. Isso era, assim, é coisa de personalidade. Hoje, como é que você vê o jogador? Muito protegido, mimado ou o quê? Isso é algo que não ajuda na construção da personalidade. Porque hoje todo mundo quer falar quando ganha. E não é só o jogador, né? Sim, é verdade. Tem muita gente que... Sim. E você vê as pessoas que quando ganha, tá todo mundo sentado na foto, acendeu a luz, tá todo mundo querendo aparecer, você sabe. Sim. Bem. A gente vê preleção, quando perde, ninguém vê preleção. E aí é o que a gente fala, fica muito limitado ao treinador. E o treinador não é responsável por tudo. Você tinha muito contato com a gente, era mais aberto. Sim, lembra? Muito mais. Quantas vezes? Sim. E aí, tipo, você explicava uma jogada que às vezes a gente não entendeu de bem de longe. Exato. A gente não é jogador. Talvez hoje, por essa falta de proximidade, fica difícil você encontrar algumas soluções e alguns comentários. Mas é muito importante que os profissionais de futebol também tirem proveito, aprendizado das derrotas. Porque eu acho que a gente mais aprende nas derrotas do que nas vitórias. Sim. Né? Porque quando ganha parece que está tudo bem, é tudo lindo, que timaço, e não é verdade. E o Tele sempre conversava com a gente. Não tirem os pés do chão, porque não é uma vitória que vai construir o que a gente pode ser. O que a gente vai ser é continuar ganhando, continuar vencendo. Por isso ele nunca deixou a gente cômodo com vitória, com os resultados e com os títulos. E agora, Pintado, essa tua transição para como treinador, foi assim, conversando com umas pessoas é engraçado, porque você é super inteligente, tem uma visão tática diferenciada, trabalhou com técnicos importantíssimos no mundo. Aí essa pessoa me disse que talvez você nunca teve o empresário certo. Me diz, por favor, como é que alguém pode ter 38 trocas de time? Como Pintado? Como assim? É legal falar, porque eu nunca tive chance de falar sobre isso. Que quando você olha o número de clubes que eu trabalhei, não olha onde foram os trabalhos. E eu trabalhei muito no Campeonato Paulista. Sim. Então, naturalmente, eu começo o ano com um clube que vai me dar 4 meses de campeonato, né? Que é o Paulista. Sim. E às vezes eu faço um bom Paulista e tenho uma boa oferta para um brasileiro em outro lugar. Talvez isso pode ter me atrapalhado em algum momento, mas o que eu aprendi, o que eu vi, o que eu vivi, é muita informação. Então, mas eu já vi técnicos, talvez sem a tua competência, trocando de clubes grandes e até maiores. Qual a influência dos empresários na vida de um técnico hoje no Brasil? Não tenha dúvida que é muito. É muito. E hoje o empresário no Brasil, como o futebol é um negócio, e a gente não pode olhar diferente, Sim. Porque movimenta milhões, e você sabe melhor que eu. Sim, não. Essas pessoas hoje que têm o poder dentro de um clube de resolver o problema financeiro do clube, eles também têm a força para indicar esse sim, esse não. Porque o clube está muito vulnerável hoje, né? Os clubes estão muito vulneráveis financeiramente. Muito mal administrado, à beira da falência. Um empresário fala, olha, eu trago esse técnico, mas ele vai trazer 6 jogadores. Eu vou trazer 6 jogadores. Aí o técnico, se ele aceitar, e muita gente aceita. É que faz parte... É um pacote. Né? É o pacote para você ter uma grande oportunidade e sustentar essa oportunidade. Né? Porque não é só chegar. O difícil é você sustentar. Você chegar num grande clube, você tem que ganhar hoje, ganhar amanhã, empatar, ganhar e ganhar.
E nem sempre isso é possível, né? Você chega às vezes para construir, para melhorar, para reconstruir. E no time grande você não tem esse tempo. Mas tem que chegar e fazer. Então, a tua grande chance foi em 2017 no São Paulo, um time grande. Você ainda é novo, você pode ainda assumir um grande técnico, e tem tudo para assumir. Mas foi tua grande chance e, ao mesmo tempo, tipo, você também chegou lá na roubada lá. Conta, por favor. É legal porque eu chego para o São Paulo para ser o auxiliar fixo da casa, né? Mas eu chego e eu pergunto, o que faz o auxiliar fixo da casa? Pintado, faz o que o outro fazia. Eu falei, mas o que o outro fazia? Ah, não sei, faz o que o outro fazia. Eu falei, mas peraí, cara, deixa eu entender. Eu faço parte da comissão técnica, certo? Sim. Então eu tenho responsabilidade na área técnica. Eu não posso só um cara que fica pegando bola atrás do gol, distribuindo colete no treino. Você não está me contratando para isso, né? Não, Pintado, você pode conversar, você pode falar. Nunca foi falado que eu seria treinador do São Paulo. Isso para mim ficou muito claro. E como é que é, por exemplo, você como auxiliar, então, nesse início, como que seria? Eu sou o técnico do São Paulo, como é que seria a nossa relação? Eu te passo, você treina esses setores do time, ou como é que é isso? Eu costumava dizer que esse é mais um problema teu, treinador, do que meu. É verdade. Porque eu não preciso provar que eu sou um cara fiel, que eu sou confiável. Um cara do bem. Porque todo mundo tem medo do auxiliar, do auxiliar fixo do time que vai tomar meu lugar. Exatamente. E sim acontece, tá? Não vamos falar que não, mas sim acontece. Porque a informação de quando o auxiliar fixo da casa é contratado, ela não é clara. O que o auxiliar fixo faz? Eu tenho obrigação, né, de falar para o treinador, para o meu treinador, que isso é um erro que eu já vi lá atrás. Porque eu já estou no clube quando ele chega. Então eu tenho a obrigação de falar sobre isso. Né? Eu sou da área técnica. Quando um diretor, um presidente me chama para discutir, é minha obrigação oferecer alguma informação com todo o cuidado possível. Né? Primeiro eu tenho que passar a verdade. Né? A verdade no que eu acredito. Né? Isso aqui realmente, o que foi feito é isso. Não deu certo porque não conseguimos executar. Mas isso foi treinado. Isso foi trabalhado. Isso ainda não foi, isso ainda não aconteceu. Essa dificuldade, esse tempo, e a gente estava falando de tempo, eu nunca poderia ser cruel de fazer com alguém o que eu não gostaria que fizesse comigo. De cortar o trabalho e falar, puta, eu acho que tem que trocar. Primeiro que não era a minha função. Né? Primeiro não era a minha função. A outra é que o tempo é tudo que o treinador precisa para acontecer. Né? Então, mas, Pintado, eu estou pensando assim, eu estou chegando, sou o treinador, estou chegando com o meu auxiliar, 3 auxiliares, se eu vier da Europa, então com 12, e que eu confio. Verdade. Como é que eu vou ficar com esse auxiliar que é do clube? Será que eu posso confiar nele? Será que eu não posso? Eu vou trabalhar, ele vai tentar tomar meu lugar. Como é que se fala para alguém, confia em mim? Primeiro que eu acho que o cara que confia nele, que confia no trabalho dele, não está preocupado com isso, né? Não pode estar, Cosme, porque o cara ele tem a convicção de que sabe o que está fazendo. Essa história de você ficar com medo da sombra é porque você não sabe o que está fazendo. É porque você tem medo de errar. E esse é um cara perigosíssimo. Sim. Né? Porque, de repente, ele pode arrumar um culpado para um erro. Né? E isso cria uma certa situação, e no futebol nós somos campeão em buscar culpado para isso. Né? O Abel com o Cebola, ele preservou o Cebola, você vai ficar. E se integrou e acabou. Mas aí é tão simples, isso aconteceu comigo. Né? Eu trabalhei com o Paton Bausa. Sim, poxa. Porque eu tinha já referência dos argentinos e eu falo, né, falo bem, falo fluente espanhol. Sim. E eu super bem com o Ricardo Gomes. Super, um pessoa cara do especial, bem demais, cara, demais. Muito especial. Um cara fantástico, que sabe muito de futebol. Também foi assim algo muito bacana que a gente convivia muito e ele pedia algumas informações e a gente trocou uma ideia. O Rogério iniciando um trabalho, né? E o Rogério iniciando um trabalho dentro do São Paulo foi assim um sonho para todos, né? A gente vê o ídolo começando. Todos nós tínhamos uma obrigação muito grande em não errar com o Rogério. Porque a gente tinha que oferecer o máximo para esse cara. Ele tinha que ter todas as informações, ele tinha que ter tudo. E quando eu tenho as informações do Paton, e eu sabia respeitar o meu espaço, que ele tinha um auxiliar dele, Sim. Então quando ele estava com o auxiliar, eu não chegava. Eu antes ia no auxiliar dele para chegar no Paton depois. Lealdade.
Exatamente. E o Ricardo Gomes a mesma coisa. O Ricardo veio com o preparador físico e um cara super do bem pra caramba. E a gente começou uma amizade maior que dura até hoje, porque ele trabalhou no México também, o preparador físico do Ricardo Gomes. Então a gente tinha, ainda tem, né? Uma amizade muito grande. E o Rogério chega no início, né? Que eu me sentia na condição, e chega com o Michael Beale, né? Sim. Um inglês, um cara, um gênio do futebol, sabe tudo de planejamento, de treinamento, Poxa, que bom saber isso. livros, um cara assim, do nível do Rogério, E o Charles, que está até hoje, né? O francês, até hoje, o Charles ainda não era auxiliar de campo, ele era mais da logística ali para ajudar o Rogério. E o Michael até hoje, né? A gente ainda vai se ver em Londres, a gente vai se encontrar para falar sobre futebol, a gente fala por WhatsApp. Então, eu sempre guardei esse espaço, guardei a distância exata, né? Eu nunca quis invadir o espaço, eu nunca, pô, vou entrar na sala, não. Estão conversando, mas, pô, Pintado, pode ficar. Pintado, vem cá, vamos conversar, vamos... Então, isso para mim foi muito fácil eu resolver. Mas, repito, isso é muito mais do treinador para o auxiliar fixo do que do auxiliar para o treinador. Antes de entrar, você como técnico do São Paulo, eu queria duas explicações que a gente ficou por cima, mas você viveu aquilo dos bastidores. O Ricardo Gomes, foi muito triste essa situação, assim, que a doença afetou e ele é uma pessoa sensacional, dizer, como jogador, como técnico. Como é que vocês viveram esse drama do Ricardo? É que primeiro a gente vem do Paton, né, de uma semifinal de Libertadores. Verdade. Né, foi um bom trabalho, as coisas estavam dando certo. E o Paton larga e vai para a seleção argentina. Sim. Então foi um caos, ninguém queria que ele saísse. Exatamente, porque era o início de um bom trabalho, que tinha bons frutos que a gente estava já colhendo, e interrompe e você vem para um Ricardo que é diferente. Né? Sim, é verdade. Um cara fantástico, sabe muito de futebol. E demora um tempo para encaixar o trabalho do Ricardo, porque essa mudança do Paton para o Ricardo, ela é muito radical. E a gente sofre no Brasileiro, né? E o Ricardo consegue reagir com o São Paulo. Né? O São Paulo consegue, né, ir para um bom momento, terminar bem o ano. E isso foi muito especial. Para depois vir o Rogério, com a estrela total, né? O Rogério comanda total. E aí, o Ricardo tem um pouco de dificuldade porque pega uma herança do Bausa, sim, né? Para transformar. E quando começa essa reação com o Ricardo, acaba e vem a troca pro Rogério Ceni, né? Então, mas a doença do Ricardo afetava? Nenhum problema. Nada. Ele conseguia se comunicar na boa, tranquilo, sossegado? Se comunicava muito bem, fácil de entender. É um cara que sabe muito, né, de bola. Então... Mas era difícil, né? Mas não é uma coisa comum no futebol, né? Não é normal, né? Não é normal, né? Você vê o cara com uma certa limitação. Com a sequela, dentro do futebol, todo mundo correndo, pulando, caindo. Mas ele não precisava, ele era o treinador, né? Ele tinha que usar mais a cabeça, e como ele usa muito bem a cabeça, do que qualquer outra coisa. Um cara fantástico. Então, agora, Pintado, espero que você se acalme, se contenha, mas agora eu vou falar da imprensa. Até agora, sinceramente, o Rogério Ceni foi uma decepção pelo que a gente projetava como técnico. A gente imaginava o Rogério assumindo e já vindo para a seleção. Que Rogério Ceni técnico é esse que você conhece desde o início e que técnico que você vê? Ou é uma expectativa gigante nossa, que era uma coisa da imaginação que a gente tinha que ver na realidade? Eu não tenho procuração para defender o Rogério, não tenho, né, por que criar algumas histórias, e o que eu falo, o que eu vou falar, todo mundo conhece, sabe. Sim. O Rogério é um cara super competente e super inteligente. Dentro do futebol, ele é um cara além do tempo, né? Ele já trouxe alguém de fora para iniciar um trabalho de bola parada, um especialista em bola parada. O Rogério é um cara super estudioso, que a noite dele é viver, e o Rogério só conhece vitória. O Rogério não sabe navegar na derrota. Ele sofre muito. Então, pode ser. Não é isso? E talvez por isso crie, e esse amadurecimento vai chegar, a gente está vendo ele no dia a dia, esse amadurecimento do Rogério em entender que as derrotas fazem parte.
né? Ele não... Lógico que ele pode, mas ele não deve criar... Essa derrota não pode doer tanto num cara vencedor como ele. A gente sente que dói, né? Muito, muito, Cosme. Eu não conheço outra pessoa que sofre tanto na derrota. Não conheço outra pessoa no futebol. A ponto de quê? Que você conhece bastidores? Tipo, de não dormir, de... Cara, de não dormir, de no outro dia ele ir pro campo sozinho, começar a fazer algumas coisas que você fala, pô, esse cara tá louco, meu. Esse cara tá ficando louco. Ele é tão intenso, né? E ele é tão inteligente, tão capaz. E a gente vai ver esse amadurecimento do Rogério. Os títulos que ele já conquistou em tão pouco tempo, não é por acaso. Sim. Ele agora, né, essa construção com o Bahia, com o Grupo City, com tudo mais, vai transformar o Rogério num cara assim muito difícil de ser batido. Muito difícil de ser batido. E eu tenho certeza que ele chega na seleção. É um objetivo dele. Pelo que eu conheço, o Rogério vai fazer de tudo para ser treinador da seleção brasileira um dia e vai ser. E, Pintado, essa imagem que a gente tem, infelizmente, que 99% dos jornalistas têm, 40% tem coragem de falar, que ele é muito arrogante, que é muito difícil de trato, que é justo isso, não? Bom, vou te falar porque eu convivi com o Rogério no dia a dia. O Rogério tem um mundo durante muito tempo que foi São Paulo Futebol Clube. Sim. Era Casa Morumbi, Casa CT, Casa Morumbi, Casa CT. Sem vida social, sem uma outra condição que pudesse deixar ele mais leve. Então o Rogério deu uma vida para ganhar título no São Paulo. Para ser o cara que mais jogou, para o cara que mais fez gols, por mais título, tudo que o Rogério construiu. Ele trabalhou, ele lutou muito por isso. E a gente sabe que algumas pessoas são muito evasivas, que algumas pessoas confundem esse espaço que você tem. E longe de querer ser um cara simpático. Né? O Rogério não é um cara que quer agradar os outros. Ele não precisa disso. Verdade. Né? Então, ele como amigo pessoal, e a gente fazendo churrasco lá no CT, sério? cara, Inimaginável. Inimaginável. Você vê ele tocar violão, tocar um rock and roll, você fala, cara, esse é o cara que fica... que sofre tanto quando perde, não é? São duas pessoas diferentes. Porque esse é um cara super agradável, cara. Ele não tira a gordura da picanha, não deixa ninguém tirar a gordura. É algo assim tão... É tão bacana, cara, a gente ter o Rogério ali nesse momento mais leve, que você fala, puta, meu, esse cara que se transforma num monstro quando perde, cara. Esse equilíbrio vai vir com o tempo. Que bom, é isso que eu ia falar, tá faltando esse equilíbrio. Claro. Agora vamos falar de um técnico aí que eu quero entender, que eu não consigo entender. O Pintado. Tanto potencial, tantas trocas de time, que você fez a Portuguesa histórico, você fez trabalhos já brilhantes por aí, você deixa os times na metade. Pintado, o que acontece? Cosme, eu talvez, né, hoje não mais, mas antigamente eu tinha essa necessidade de conhecer. Né, eu queria absorver muito conhecimento e muitas vezes eu imaginei que eu trocando de equipe eu conseguiria aprender mais. Sim, foi verdade, porque a experiência de colocar a mão na massa é verdade. Sim, alguém de fora me ajudando, né? Falar, olha, é esse aqui. E ao mesmo tempo, eu também não consigo entender algumas seleções que foram feitas. Né? Porque alguém seleciona o treinador, alguém escolhe o treinador. Que avaliação essa pessoa tem? Alguém viu o meu treino alguma vez? Alguém para me contratar sabe qual é o meu dia a dia de trabalho? Alguém já foi? Ou será que, eu acho? Porque esse acho custa muito, né, pra gente. Eu acho que o Cosme é um físico nuclear fantástico. Sim. Então, mas a estrutura não te facilita, porque a gente não tem acesso aos treinos. Antes, a gente chegava e acompanhava tudo. Hoje, então, fica uma coisa... Só os jogos. É uma avaliação que você mesmo disse num podcast, que é cruel, mas a gente só tem o jogo para ver. Mas eu ainda acho que não é só a imprensa. Quem é que dá o primeiro start para contratar um treinador? Sim, diretoria, direção. Tinha que acompanhar. Exatamente, cara. Então, eu fico imaginando, falo, pô, mas... para não me contratar, será que esse cara sabe? Ou me contrata porque eu fui campeão do mundo pelo São Paulo? Já aconteceu várias vezes. Pô, trouxemos campeão. Não.
Eu sou treinador hoje. Então, É diferente. E eu não gosto. E há também essa visão distorcida. Pô, Pintado é um jogador vibrante, que ele dava carrinho, cobria e tal. Ele não vai montar um time técnico. Então. É que é engraçado porque aí que eu estou falando. Essa pessoa faz alguma avaliação. O Juventude, no acesso de 2020. Sim. Foi o time que mais fez gols na competição. E depois a Ponte no último jogo, porque o Avaí tinha largado. Sim. Mas foi a equipe que mais fez gols. A Inter de Limeira do ano passado, mais próximo. Um time competitivíssimo. Nós fizemos 4 gols só no campeonato. Ou seja, então é um time defensivo. Não, e não sou eu que estou falando. São números, uma estatística de pessoas que trabalham, que passam a estatística dos melhores e de quem não foi bem. Os meus times normalmente são as equipes que mais criam oportunidades de gol. Isso é uma avaliação que você tem que ter tempo, você tem que olhar com calma, você tem que também ver se isso do vídeo é o que foi no jogo. Então é mais difícil você selecionar. A não ser que a torcida gostou ou não gostou? A torcida gostou do nome? Então traz. Então, agora, Pintado, se eu fosse seu empresário, pelo amor de Deus, assina um contrato de 2 anos, fica não de campeonato, porque senão, você tem 58 anos, você tem muito potencial, todo mundo que conhece, trabalha perto de você fala, pô, aí você vira um técnico de meses, como é que você vai fazer um trabalho marcante? Hoje sim é um objetivo, eu gostaria de construir. Tive algumas oportunidades, mas talvez os resultados não ajudaram e não deu certo. Mas ao mesmo tempo, é que os caras cortam um processo de trabalho pelo mesmo motivo que me contratam. É uma coisa tão absurda, tão maluca. Eu passei num time... Dá um exemplo mesmo, por favor. Eu passei em um clube forte, um clube grande, não de São Paulo. Um clube bacana que, Pintado, nós queremos você, a gente quer essa tua... responsabilidade, né? A gente quer... Porque eu não sou um cara que maltrata as pessoas, não sou um cara que fica gritando todo... Você é um líder. Sou um cara exigente, é diferente. Porque eu aprendi isso. Eu só fui campeão, o Tele só fez a gente ser campeão porque era um cara exigente profissionalmente. Eu não estou pedindo, sabe, para ser um anjo, para não fazer as coisas fora de campo. Não é isso, né? E o jogador sabe muito bem. E aí eu cobrando o jogador, né? O dirigente me fala, pô, Pintado, não dá mais porque você cobra muito o jogador. Eu falei, cara, mas peraí. Você me trouxe porque... Não foi isso que você me falou? E eu com uma multa legal para receber uma grana. Eu falei, você sabe que você tem que me pagar isso? Eu falei, não, Pintado, eu sei, tudo bem. Mas, sabe, você cobra muito o jogador e os caras ficam com medo. Eu falei, cara, mas você está vendo isso agora? Você vai pagar muito, você sabe? Não, mas isso incomoda o jogador. Cara, eu exigi profissionalismo, exigi que ele venha treinar com determinação, com vontade. Isso faz mal? Faz mal. Obrigado. Eu acho que vou dar um complemento a isso. Um empresário de um jogador do Corinthians me disse que no primeiro soco do Vanderlei Luxemburgo na mesa, agora, ele perdeu o grupo. Tinha jogador que não falava mais com ele, não queria mais saber. Isso é uma mudança, o jogador está mimado, os técnicos têm que aprender a cobrar. Como é que você explica? O do seu tempo para agora? Os dois. Eu acho que é os dois. Acho que a gente, fora de campo, e eu estou treinando isso, né, em ser um pouco mais equilibrado, mas ao mesmo tempo, o que eu preciso informar, e nós treinadores precisamos informar para o jogador, é que a única maneira que a gente pode ajudar durante o jogo é numa informação. E a gente não vai falar, querido, dá para você fazer isso? Sim. Meu amor, você consegue ajudar um pouquinho mais? Meu amor, não é rapaz. É futebol, né, Cosme? Tem no esporte coletivo. O jogador tem o direito, e eu falo isso pro meu jogador. Eu falo, cara, se eu estiver te atrapalhando quando eu grito com você, me fala que eu não faço mais. Sim. É simples. Porque tem jogador que não rende, assim, gritando. Ainda mas mudou a personalidade. Muito. Eu lembro o Tenê gritando comigo, até hoje eu tenho isso gravado. Eu entro no Morumbi, Pintado, se você passar o meio campo eu te tiro. Aí você não... Você fazia cumprir a sua... Agora fala isso para o jogador. Certo, cara. É capaz de um jogador virar as costas e sair na hora. Eu saio, então não precisa eu sair. O jogador foi no diretor falar para ele. Tá. Falar, pô, o treinador grita muito comigo, cara. Pô, ele me deixa nervoso, eu fico triste, eu fico com medo. Cara, jura por Deus, é isso? Eu tô cobrando profissionalismo, eu não tô cobrando para ele fazer gol de bicicleta do meio campo.
Só peço para que ele venha, que é absurdo, né? Mas é isso. Que ele venha com determinação, com vontade de treinar, com vontade de buscar o objetivo da gente, que a gente combinou isso. Então não posso mudar esse processo agora. Ou você se adapta, ou... Agora, Pintado, que trabalho é esse que você fez na Portuguesa agora nesse Paulista? Ninguém esperava, porque assim, não é culpa dele. O Dado Cavalcante assume, pô, auxiliar do Fernando Diniz, todo mundo espera, vamos ter uma nova laranja mecânica aqui e tal. E não deu certo. Aí chega você, que também tem métodos modernos que as pessoas não viram, não analisam, Pintado só marca, não. Aquela Portuguesa lá era vibrante quando pegava a bola, a intensidade, recomposição. E aí você chega e faz essa campanha com a Portuguesa, não fazia 13 anos. Que felicidade é essa? Que encontro foi esse? Cara, para mim, hoje, obrigado aí pela chance de estar falando isso, porque eu não tenho nenhum problema em ser julgado, em ser avaliado, nenhum problema. Não escondo nada de ninguém, porque eu não tenho nada para esconder, e falo isso em todos os clubes que eu passo. A sala da comissão técnica, ela nunca vai estar fechada. Ela sempre vai estar aberta. Pode entrar, seja quem for. Pode vir ver o que a gente está fazendo. Pode avaliar, pode conversar. Não tem problema, não temos nada para esconder. Quem fecha a porta é porque tem alguma coisa que... E eu respeito isso também, né? Ao mesmo tempo que essas pessoas que avaliam, porque a Portuguesa jogou com uma linha mais baixa, com a Portuguesa defendendo, essas pessoas foram ver o treinamento? Não puderam também. A gente não pode. Queria ver. Mas tem condição de ir. Você não pode ir todo dia, né? Hoje em dia não dá para ir todo dia ver o treino. Mas tem um dia específico que você pode ir, tá liberado, dá para assistir. Que bom, porque nenhum clube libera Pintado, é difícil. Mas é o que a gente fala, se você com jeitinho conversar e você tem habilidade e maturidade, eu gostaria. Que você vai conseguir fazer isso. Olha, eu quero observar, eu quero ver, para poder falar, então, eu tenho que conhecer. E aí a gente fala, e eu gosto, e fui ver, e fui estudar, e estudo ainda hoje, da maneira como o Atlético de Madrid joga. É isso? Eu estou falando Diego Simeone. Que é o cara que quanto tempo tá? Sim. Não é isso? Com o resultado, e na Espanha todo mundo é defensivo, três zagueiros, é uma coisa que você fala, pô, peraí, existe uma diferença muito grande de tática e estratégia. Eu tenho um time, e aí que a Portuguesa define que quer um jogo apoiado, um jogo bonito, que eu acho que conseguiu. Né? Sim, eu acho que com a bola no pé, sim. Né? Sim. Mas o Campeonato Paulista ele é tão cruel, cara, que você empata hoje, perde amanhã, você já está perigando. E precisava resultado. São 12 jogos. Então, você chegou já no meio e... Exatamente. Então, eu tinha que chegar e resolver. Eu tinha que chegar e equilibrar a equipe. Minha primeira atitude, vou montar mais um zagueiro, um momento defensivo, que os jogadores se sentem melhor. E eu conversei com o setor defensivo. Falei, professor, os jogadores me falaram, a gente está muito exposto. E como é um jogo apoiado, você tem que ter muita qualidade. O Manchester City consegue. Sim. Flamengo consegue, São Paulo, Palmeiras. Esses grandes conseguem fazer isso. Né? Até pelo elenco, né? É duro falar, mas até pelo elenco. Não é? Então, é possível, sim, mas isso exige mais tempo. O Diniz demorou quanto tempo? Quase 2 anos, 2 anos e meio foi campeão. Para construir isso numa grande equipe. Agora, então, para você fazer isso num campeonato paulista, ele é muito difícil, cara. É muito. Você corre um risco muito grande de tentar sair jogando, perder e tomar o gol e perder o jogo e já trazer esse peso para você. Então, minha primeira ação foi encontrar um equilíbrio defensivo para que a gente tivesse mais liberdade em atacar. Então, todos os jogos que nós tivemos pelo menos 3 ou 4 oportunidades de gol, clara de gol. Sim. E aí é qualidade para fazer. Então, agora, até é meio antiético falar isso, mas eu assisti aquele jogo contra a Portuguesa de Santos, eu não me conformei. O que é aquilo? Eu sempre falei, não, a Portuguesa tem que ganhar. Pô, aí 1 a menos de jogando, pressionando, aí vieram os pênaltis. Como é que é para você isso? Como é que jogo foi aquele? Eu costumo dizer que eu não acredito nem em sorte, nem azar. Eu não acredito nessas coisas de merecimento, porque futebol não existe isso. É a competência de fazer o gol. Nós tivemos, durante 90 minutos, a chance de fazer o gol. Sim. E bola clara. Não é uma jogada muito difícil. Contra o Carilli, um ótimo técnico, muito um time experiente. A Portuguesa criou chances de chance. Gigante como o Santos na Vila Belmiro. Para a gente era um sonho. Né? A gente foi sonhar em grande. A gente sonhou que daria. E a gente pôde. A gente teve a chance na nossa mão. Sim. E quando vai para os pênaltis, aí eu acho que já é uma
Algo Aí muito individual. É cada do jogador. É do jogador e a gente... Então me o peso é explica muito isso que as pessoas hoje não sabem. É o jogador que bate no peito? Eu estou bem para bater, professor? Ou você define antes? Como é que funciona? Como é que funcionava na Portuguesa? Primeiro que a gente já vai para o jogo sabendo tudo que Vocês pode treinaram, acontecer. sim, A gente treinaram sabe que bastante. a gente sabia que poderia ir para os pênaltis. Então todos os jogadores, todos os dias, antes do jogo do Santos e antes também do Santos, todos os jogadores batiam pênalti durante toda a semana. Eu costumo trabalhar 2 pênaltis, 1 pênalti, porque é a realidade do jogo. Se concentra, se prepara, porque no jogo você vai ter 1 pênalti para bater. Você não vai poder bater 10. Então nós não vamos bater 10. Bate 1 como você vai bater no jogo. O máximo de informação para a realidade do jogo. E todos os jogadores que bateram foram 100% ou 99% de aproveitamento. É coisa do dia mesmo. E na hora do jogo. Então, o segredinho, rapidinho, como é que você matou aquele Santos lá? Porque, qual que foi a chave daquele jogo que a Portuguesa... Agora já passou, pode falar. A gente vinha estudando, né? E eu gosto muito disso. Eu vejo futebol 24 horas por dia. Não 24 horas, mas pelo menos 12 horas do meu dia é futebol. E é sentado, vendo, assistindo. E volta e vendo. O Santos tem um meio-campo muito forte. Né? Os construtores são os 2 volantes. Tanto o Pituca como o João Schmidt. É verdade. E nenhum dos 2 são primeiros volantes. Tem razão. E o que eu faço? Eu trago o Giovanni Augusto para vir para dentro, para ajudar a recompor esse meio-campo. Então, nenhum dos 2 conseguiu jogar. Né? A gente conseguiu bloquear muito bem. Travou. A gente conseguiu fechar. E a gente sabia que a gente teria oportunidade. Porque o Santos ia oferecer, porque eles iam sair. E a gente ia ter essa E oportunidade. tem uma zaga que é experiente, mas um pouquinho lenta, né? É isso que a gente fala, né? O Gil já não é nenhum jovem. Domingos é um baita jogador, mas... Para mim, esse Santos de hoje, a fortaleza do Santos, passa pela chegada do Gil, Sim. Juliano, João Schmidt, Pituca. Né? Esses caras chegam com o peso de carregar algo muito grande. E eles conseguiram fazer isso. Muito bacana. E a minha estratégia foi exatamente... Sensacional. E legal também o Santos perdeu a vergonha de marcar, né? Quem tem que marcar? No DNA é só se tiver muito dinheiro para ter Pelé, Coutinho. Agora eu queria falar de um outro cidadão, um tal de Luiz Carlos. Como é que é a vida da sua família? Porque você teve que optar para ter uma vida tão intensa assim. Como é que é a vida? Como é que é a sua esposa? Como é que é a sua filha? Como é que é a sua família? Quanto tempo você, entre aspas, o técnico, o jogador pintado tirou da família? Eu costumo dizer, e o Abel falou algo muito interessante, né? E ele é um jovem, né? Você imagina eu que já tenho mais idade que ele. Eu sacrifiquei a minha família, sim, para ser um treinador. Claro que isso também melhora o futuro da minha família, né? Sem a menor dúvida. E eu vivo do futebol, eu só sei fazer futebol. Então, minha família foi sacrificada. Minha esposa criou meus filhos praticamente sozinha. O que você perdeu, que você sente por querer ter visto aniversário, vida, formatura, o quê? É porque... Como é que essa rotina a gente nem imagina. É que esses são os momentos mais fáceis de você administrar, porque tem muita gente. Né? O aniversário sempre tem muita gente, talvez você não faça muita diferença. Tem razão. Algumas coisas... Mas eu perdi ir levar para a escola. Eu perdi uma noite, né, que teu filho passa mal, não consegue dormir e te procura. Né? Eu vivi fora do país, né, eu fiquei longe, né, e minha família aqui no Brasil. Você não levou sua família? Eu levei um certo tempo, depois eles tiveram que ficar, porque é muito sacrificante, né, para a família. Ao mesmo tempo é uma baita oportunidade, meus filhos falam outras línguas, outros idiomas, por essa experiência minha do futebol, mas foi muito difícil, cara. Fiquei 3 meses fora. É algo assim, para uma mulher principalmente, conviver com isso. Final de semana, como eu disse, quando tem aniversário, tá todo mundo, é festa. Mas você imagina sábado e domingo, né? Sozinha, ter que ficar em casa, ou não ter o marido. Todos têm, só eu não tenho. Então eu tenho sim algo que... E essa minha base foi fundamental para tudo que eu consegui. E Pintado, as 2 últimas, porque primeiro eu ficava 5 horas com você. Legal. Qual a importância, então, da sua parceira? Como é que ela chama a sua mulher? Rosana. Como é que seria do profissional Pintado sem ela? Não digo só o profissional, do homem Do também, né? Porque a gente cresceu junto, a gente casou, eu tinha 21, ela tinha 19. Nossa. Então foi
foi uma vida, né, que a gente construiu junto. E foram momentos muito difíceis. A gente passou um momento muito difícil. Qual o pior? Eu acho que essa distância, né? A distância. Essa distância. Quando eu vou pro México e ela tem que ficar, meio que distanciou um pouco. Muita gente perdeu o casamento, Pintado. Muita gente. Muita gente pintando. E eu costumo dizer que eu tô casado até hoje porque minha esposa foi que conseguiu sustentar isso, o mérito dela. É uma pessoa assim muito iluminada, não é a perfeita, óbvio, e não dá para ser perfeita comigo porque eu sou muito chato no nosso dia a dia. Mas hoje a gente tem uma parceria, mais do que marido e mulher, nós somos amigos. Isso é fundamental. E isso é muito bacana, que a gente consegue, sabe, brincar no momento com as coisas que a gente erra. Ela sabe quando eu estou muito chato, ela já pede o cachorro para me morder, para me sair. Eu sei quando ela também não está legal. Então a gente está num momento muito bacana e que, repito, seria muito difícil. Eu não sei o que seria sem ela do meu lado. E, Pintado, a última pergunta que eu fiz para o Ronaldão. Como é que foi aquela noite que vocês ganharam o título mundial? O que vocês fizeram? O Ronaldão disse que até esquece, foi tanta festa. Como é que acabou o jogo? Você olhou para que espanhol você aqui do Barcelona você quis olhar para dar adeus? É legal que a primeira pessoa que eu vejo, que eu acabei o jogo meio que no meio campo, a primeira pessoa que eu vejo é o Cruyff. Que legal. Engraçado que eu vejo ele levantando do campo, cabeça baixa, indo pro vestiário. Cara, nós ganhamos o jogo. Só que depois vai cair na ficha, você está no Japão, cara. Naquele tempo, não tinha internet, não tinha celular. O jogo foi de madrugada? O jogo foi de madrugada. E a gente, para ter alguma notícia, tanto é que a gente volta pro vestiário e não tinha... O Toninho Cerezo dá um grito. Fala, pô, vocês sabem que vocês são campeão do mundo? Tá todo mundo, porque a gente estava acostumado a ganhar. E aí, cadê champanhe? Cadê champanhe? Pedindo pro diretor uma champanhe. Vocês não compraram porque vocês não acreditavam na gente. Depois que a gente falou, pô, realmente nós somos campeão do mundo, cara. E a gente volta pro hotel, assim, com as pessoas comemorando, né? E você vê alguns torcedores de diretoria, era muito junto, era muito unido, era uma família de verdade. E a gente consegue ligar para casa. E aí que você começa a entender, pô, parou, o Brasil tá parado. São Paulo tá parado, todo mundo na rua. Você começa a ter um pouco de ideia do que é, mas não dá, é muito longe, né? O tempo fica... Mas a festa da noite... Foi longa. Foi longa. Eu acho que acabou a cerveja do hotel, tenho quase certeza, não lembro bem. Mas foi uma comemoração muito... Não como deveria ser. A gente não podia sair, né? No Japão não tem nada, a gente não sabia. Era muito difícil. Eu estava lá, o Brasil ganhou a Copa, parece que não aconteceu nada. A gente saía na rua, não tinha nada. 30 minutos antes de começar o jogo, a gente vai para o aquecimento, antes do jogo, o estádio está vazio. Eu falei, cara, não vai vir ninguém no jogo. Na hora que a gente entra no jogo, está lotado. Louco, o japonês é um povo demais. muito fantástico. Pô, Pintado, posso dizer uma coisa, olha só. Você é um digno campeão do mundo, estrutura tática você passou para aquele time, responsabilidade passou para muitos jogadores, viu, Miller? E dizer uma coisa muito importante. O futebol brasileiro tem que valorizar o seu trabalho. E você tem que também, para num clube, por favor, esse é o meu pedido. Obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo. Agradeço, cara. Obrigado pelas palavras, pela oportunidade de falar alguma coisa que eu não tinha falado ainda. Não tinha comentado isso em nenhum programa. E fico feliz de ter mostrado um pouco mais da minha história. Agradeço muito. Fantástico.